Muito se fala sobre contratações do Flamengo, por exemplo, até de contratações do São Paulo, mas pouco se fala da reformulação que o Atlético Mineiro tem feito no seu elenco. E essa reformulação passa muito pelas mãos de Kudê, o novo treinador atleticano, que é um ótimo treinador, já comprovado aqui em terras brasileiras. E esse Atlético, esse futebol que o Kudê pensa, como a forma como ele pensa futebol, ela tem uma origem muito clara, que é o futebol argentino. Os times argentinos jogam, na maioria deles, de uma forma bastante específica. E é dessa forma que o Kudê quer jogar. Qual será que é essa forma? Vem comigo aqui, deixa o teu like, não esquece de deixar o like que nós vamos começar a análise. Então, como será que deve ser esse Atlético? O Atlético vai estar, além de números, 4-1-3-2, será? Vamos falar mais do que números, vamos falar sobre o estilo. E vai ser um time que vai ter um estilo muito parecido com o futebol argentino. Por isso eu coloquei o Scaloni aí, e vocês vão entender mais daqui a pouco. Então, vamos botar a escalação da Argentina da final da Copa do Mundo. Muita gente projeta um 4-3-3 ali. Mas a grande verdade é que o Messi não jogou aberto. E também que o Di Maria fazia um papel de dar muita profundidade, mas ele tinha um papel no meio de campo bastante importante. O Depou, se você olhar o mapa de calor, você vai entender o quanto ele jogou pelo lado direito nessa Copa do Mundo, como um volante pelo lado. E o McAllister não é volante, gente. Ele é um meia, só que ele tem bastante força e poder de marcação. Então ficava posicionado ao lado do Enzo Fernandes, mas com bola. Isso mudava bastante conforme eu coloquei nas setinhas. O McAllister se colocava à frente do Enzo, o Di Maria dava muita profundidade, o Depou progredia pouco e o Messi atacava a área. O Julián Álvares fazia muito dessa compensação das subidas do Di Maria. O que tem de muito específico aqui? Estou botando a seleção argentina porque é o maior exemplo recente, tá? Mas isso, se você procurar, você vai ver montes e montes de literatura e times históricos argentinos que jogavam nessa espécie de 4-4-1-1 e não 4-4-2 ou 4-1-3-2. Eu acho que o 4-4-1-1 ele seria mais válido pensando em todas as fases do jogo. Bem, a Argentina tem um histórico de camisas 10, o Riquelme, por exemplo, recentemente, o Messi, Maradona, outros jogadores que é muito claro você ir na Argentina, olhar todos os times e ter um camisa 10 clássico ali, quase em todos os times. Isso é muito porque esse jogador que foi extinto por muito tempo no futebol mundial e hoje existe uma releitura sobre esse camisa 10 como um volante, é um jogador que fica com muita liberdade porque ele joga como um segundo atacante de fato, sem obrigações defensivas no momento sem bola. E aí vamos falar o que isso tem a ver com o Kudê. Aqui um exemplo de quando o Di Maria atacava o espaço, Messi e Julián aqui, o McAllister na frente do Enzo Fernandes e o Depou mais preso aqui, mas era ele que atacava o espaço pelo lado direito, mas ele ficava mais preso, especialmente fazendo esse balanço, essa compensação, quando o Di Maria subia, né? Então, essa história do volante jogar pelo lado é muito do futebol argentino e também não necessariamente o jogador é um volante. E aí nós vamos para os trabalhos do Kudê. Vamos lembrar dos dois mais recentes. No Internacional, ele jogava também nessa formação, nessa espécie de 4-4-1-1, que em fase ofensiva ele se torna um 4-4-1-3-2. A gente vai ver isso aí. Então, no Internacional, ele jogava com o Lindoso alinhado no momento defensivo ao Edenilson. O Edenilson é responsável por defender esse lado um pouco mais à esquerda do meio de campo, mas com bola se projetando como meia centralizado. O Patrick já fazia esse corredor que fez no São Paulo pelo Inter. Ele é volante? Gente, ele talvez seja volante, talvez seja ponta. O fato é que ele é um meio-campista que tem muita força e o duelo 1 contra 1 com ele é muito bom. Ele é um dos caras que tem números de drible representativos do futebol brasileiro. É um drible diferente, não é um drible de habilidade, é um drible de força. Ele ganha muito duelo com bola. Ataca muito bem o espaço, não em velocidade, mas com bola ele consegue fazer as progressões e vencer os duelos com a perna esquerda. Né? Vocês lembram que eu mostrei para vocês, Di Maria pela esquerda e depois pela direita. Depois o Di Maria saiu e entrou o Acunha. Por quê? Por causa do pé esquerdo, gente.
Tinha o Papo Gomes, que é ponta, que podia jogar de ponta, mas ele era destro. O que servia para aquele modelo de jogo era o pé esquerdo. E o Cudê pensa bastante nisso. Então o Patrick jogava aberto pela esquerda, canhoto. Marcos Guilherme aberto pela direita, destro. Thiago Galhardo era atacante, artilheiro do Brasileiro, mas iniciava as jogadas ali, a organização ofensiva, baixando bastante para buscar jogo, enquanto o Abel ficava centralizado. Então, isso em organização ofensiva se tornava assim o 4-1-3-2. Mas tudo parte de um conceito de 4-1, 4-4-1, por quê? Porque esses jogadores do lado de campo, eles têm muita obrigação defensiva e eles também, ofensivamente, ele prefere os caras com o pé dominante aberto. Por uma questão de que ele ataca a área com bastante gente, quer dar profundidade ao time e também por uma questão de recomposição mais natural. Os jogadores com o pé direito dominante aberto, eles raramente vão enveredar por dentro, porque o ângulo dessa entrada deles por dentro é um ângulo mais propício para o lateral direito destro roubar a bola dele. Ele vai ter que carregar essa bola muito próximo desse lateral direito destro. Então, até a recomposição fica muito mais simples para fazer as duas linhas de 4, liberando esses dois homens das obrigações defensivas. No Celta, gente, não era diferente. Mesmo jogando com um time inferior, um time de meio de tabela ali na Espanha, ele tentava fazer o mesmo conceito. Então, ele tinha o Serve, que é canhoto, ele tinha o Oscar Rodrigues, que é um volante médio destro, mas mais ou menos naquele conceito que eu falei para vocês do Depou. O Beltrán era um volante meia, então volante sem bola, meia com bola, o Tapia ficava mais preso, e o Iago Aspas, que era o craque do time, já veterano, ele faz um segundo atacante. Não é um meia, não é um goleador, mas ele, durante a progressão, fazia esse cara que baixava um pouco mais do que o Larsen, que é um jogador extremamente de área, né? Muito mais de área. E aqui a gente olha de novo, 4-1-3-2, desenhadinho, com o pé dominante aberto, para facilitar os movimentos de organização defensiva e para entregar a profundidade e a amplitude máxima para o time. E aí você já fixou o conceito e eu vou colocar o meu galo aqui de 2023. Em algum momento a gente vai ver esse time em campo, com certeza essa organização ofensiva a gente vai ver em campo, e as opções são bastante, são muitas opções que o Atlético tem para algumas posições. E as contratações indicam isso. Então, o Atlético imaginar ali que uma dupla de volantes entre Otávio e Edenilson, com o Edenilson fazendo esse volante meia, o Otávio tendo a competição do Alan, o Edenilson tendo a competição do Jair, para fazer a mesma função. O Patrick aberto pelo lado esquerdo, com a perna esquerda, fazendo esse movimento que ele já fazia no Internacional, assim como o Edenilson fazia no Internacional. Aliás, o Cudê, ele tem essa característica que é própria de treinadores brasileiros. Ele é um cara extremamente argentino, como eu estou mostrando para você, mas não é tão comum, né? Treinadores europeus, por exemplo, fazerem tanta questão de levar os jogadores que gosta, né? Então o Cudê levou o Galhardo, que foi muito bem com ele, até se lesionar, já se lesionou com o Abel, foi muito bem com ele, levou ele para o Celta, uma transferência meio nada a ver com relação à idade do Galhardo e futebol europeu, e agora traz Patrick e Edenilson, que eram os pilares do time dele do Internacional, para o Atlético, junto do Galhardo. E aí o Patrick vai fazer exatamente essa função desse médio pela esquerda, fazendo esse ataque com bola, essa progressão para arrastar, esse arrasto pelo lado do campo com amplitude máxima. O Zaratio pelo lado direito, e pode ser o Igor Gomes também. Patrick pode ser também o Ademir, que vai ter muito mais obrigação defensiva nesse conceito, nesse contexto. E talvez por isso que o Cudê não esteja fazendo tanta questão do Ademir. O Johan, tem muita gente falando que ele pode fazer um grande ano dele com o Atlético. O Johan é um ótimo jogador, muito, muito técnico. Por quê? Lembra do começo do vídeo, quando eu falei dos camisas 10 e o quanto os sistemas argentinos são favoráveis a esse jogador? Pois é, a gente vai ver o Johan atacando muito mais na área, tendo muito mais liberdade, trabalhando muito menos sem bola, junto do Hulk. O Johan tem a concorrência do Pedrinho,
né, que é um meia centralizado, apesar de ser canhoto, já ter jogado aberto. Zarate tem a concorrência do Igor Gomes. O Hulk ali talvez seja o cara que não tem concorrência, mas tem o Eduardo Sacha, que pode compor ali, pode fazer essa do Johan também. O Vargas tem a situação dele, não sei se vai ser aproveitado, mas o fato é que a montagem do elenco do Atlético, ela projeta esse 4-4-1-1 tipicamente argentino, com os volantes, jogadores de força pelos lados do campo. Não são volantes, eu concordo, tá? Vou usar um termo médio, o termo que você quiser, mas jogadores que jogam pelo lado do campo, fazendo o corredor, mantendo o time extremamente organizado defensivamente e pressionando bastante. Esse corredor central com caras habilidosos. A gente fala, né, na análise que o corredor central é a zona de habilidade e o corredor lateral é a zona de força. E o Kudê e o futebol argentino leva bastante, de forma bastante firme, essa afirmativa. Então, coloca caras fortes realmente para fazer essas funções. O Igor Gomes vinha fazendo isso no São Paulo, o Patrick fez isso no Inter, fez no São Paulo. O Zaratio jogou também pelo lado, já desde o São Paulo, jogou também pelo lado com o Cuca, e é um cara que também pode jogar nessa função do Edenilson, assim como outros jogadores do elenco são polivalentes. Deu para ter uma noção de como esse Galo vai jogar? É uma formação que é rápido de pegar, rapidamente o time costuma a conseguir entrosamento, por quê? Porque é uma formação bastante simples e ela deve favorecer bastante Johan, ou Pedrinho e Hulk. E vai estar pautado, esse sucesso vai estar muito pautado no trabalho ofensivo, mas especialmente defensivo, desses médios pelos lados, ou desses volantes pelos lados, da forma mais simples que você quiser falar. Até porque aqui a gente fala de tática, sem tatiquez, tá bom? Vou nessa.